Então, em um mês eu estarei com 30 anos completados. Daqui exatamente um mês eu terei 30 anos. Sem, não tenho uma casa própria, sem ter um carro, não tenho um emprego ou profissão, trabalho, mas não tenho profissão, porque trabalhar é diferente de ter emprego, é diferente de ter uma profissão, cada uma dessas palavras tem significado diferente. Então eu tenho trabalho, mas não tenho uma profissão. Eu tenho casa, não tenho carro, não tenho um relacionamento, não tenho e não tenho. Bom, como eu falei, faço 30 anos daqui exatos um mês. Tem tantos vídeos que eu falo que eu tenho quase 30 anos que parece até que eu tô mentindo já, né? É porque eu comecei a falar isso quando eu fiz 29, né? Então, há basicamente um ano atrás, eu comecei a falar, olha, tenho quase 30 anos. Então, parece que já tem tanto tempo, mas é porque eu repeti essa fala em muitos vídeos. E como eu posto todos os dias, então parece que já tem muito mais tempo do que realmente tem. Mas é isso daí. Agora, realmente, vou chegar nos 30 anos. E esse título e essa fala é um prato cheio para julgamentos. Eu sei disso. Eu sei que eu vim aqui e falar não tenho nada, tenho certa idade e não conquistei isso, não conquistei aquilo, não conquistei aquilo outro. É um prato cheíssimo para muitos tipos de julgamento, principalmente aqui na internet, onde o primeiro ato de grande parte das pessoas, quando escuta uma outra falar de suas fraquezas, é o julgamento. A primeira coisa que a grande parte das pessoas fazem é julgar antes de saber o que a história escreveu na vida de outra pessoa. E cada um desses elementos que eu citei, não ter uma casa, não ter um carro, não ter um relacionamento e não ter uma profissão, cada um desses elementos e outros que eu poderia citar aqui de coisas que eu não tenho, cada um desses elementos possui uma história diferente, tem uma história diferente, tem uma página a ser contada. E sim, é óbvio que a responsabilidade disso é minha. É óbvio que quando você chega ah, numa idade, numa certa idade, e você vê que não conquistou grandes coisas na vida, isso não é 100% culpa do mundo, não é ser um coitadinho, não é ser uma vítima do mundo, não é nada disso. Mas como eu disse, cada um desses fatos conta uma história. Uma parte, sim, culpa minha. Outra parte, não é nem culpa, é escolha. É escolha. Outra parte, sim, coisas que acontecem ao, ao nosso redor e que nos atinge de alguma maneira e que acaba nos tirando possibilidades de possuir muitas coisas na vida, de chegar em muitos lugares na vida, mas nada é o céu ou o inferno. Quando você ouve eu dizer a respeito desse tema, não ter coisas, não possuir coisas, não ter chegado em um certo lugar, que a sociedade chama de chegar em um certo lugar, isso tudo ah, tem lados. Não, para mim, sinceramente, eu ainda vou chegar lá no meu objetivo com essa fala. Mas para mim, isso não significa derrota. Quando eu digo não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, eu estou dizendo do olhar da sociedade, estou dizendo no olhar dos outros, porque tirando a casa, que é uma coisa que eu quero muito, essas outras coisas que eu citei aqui, eu não cobiço mais. Eu não junto dinheiro para comprar um carro, eu não tenho interesse em ter um salário mínimo trabalhando em uma empresa, ou seja, conseguir um emprego para ganhar um salário mínimo, um salário de miséria mesmo, um salário de necessidade. É claro que pode acontecer de eu precisar, pode acontecer com qualquer um, mas eu não almejo isso. Esses empregos que tem por aí,
Eu não estou indo atrás, eu não vou atrás de ter nenhum deles. Não vou atrás de relacionamento. Me conhecendo e conhecendo como as pessoas são hoje em dia, não é um objetivo para mim. Não é um objetivo e eu não estou disposto a passar por aquilo que geralmente as pessoas passam quando entram num relacionamento. Não é uma coisa que eu tenho uma disposição hoje. Não tenho disposição para isso. Então, essas coisas não me fazem falta. E quando eu digo que não me faz falta, eu também não estou dizendo que isso é tudo negativo, que isso é tudo horrível, ou estou querendo inventar uma desculpa para me acostumar com o fato de não ter essas coisas. Não, como eu disse, nem tanto ao céu, nem tanto assim, nem tudo é o que parece, sabe? É meio enrolado de entender isso. Mas se você tiver a cabeça um pouco aberta, pensando diferente do que os outros pensam, um pouco, eu acho que você consegue me compreender, tá? Então, resumindo, tirando a casa, que é ter uma casa própria, ter um teto para você morar, é algo muito bom, é algo que te dá uma segurança muito boa e é algo que eu quero fazer. Esse resto não me brilha os olhos. Essas outras coisas não são coisas que me brilham os olhos. Relacionamento, estabilidade em um emprego ruim, ter um emprego de bosta, não é objetivo para mim. E vender a minha alma para possuir um automóvel, um carro, também não me enche os olhos mais, nem um pouco. E já faz bastante tempo. Se você começar a pensar um pouco nas pessoas ao seu redor, as pessoas que você conhece, pessoas da sua família, principalmente as pessoas mais velhas, você vai perceber que o que muda delas para você, o que muda delas para a sua geração, é que elas estavam dispostas a passar por algumas coisas que hoje muita gente já não está mais disposto. E o problema em questão é achar que isso significa derrota. Por exemplo, um carro no Brasil ele nunca foi algo muito acessível, sempre foi complicado. Mas, por muito tempo, por achar que era um bem essencial na vida de uma pessoa, a grande maioria passou boa parte da sua vida vendendo as suas horas para comprar esse bem, possuir esse bem. E fazem até hoje, muitas fazem até hoje. Muitas ganham pouco e tira lá mais da metade do seu salário para colocar numa prestação de algo como um carro. Outras fazem loucuras por um celular, mas beleza. Agora, pensa nessas pessoas um pouco mais antigas, assim, mais velhas, do seu convívio, seus pais, tios e avós. Dá uma mentalizada a respeito deles. Pensa como que era a vida deles, como que sempre foi a vida deles. Eu vou te falar, eu acho que deve ser bem parecido com o seu caso, mas eu vou te contar o meu. Essas pessoas mais velhas que eu conheço, elas passaram a vida delas solucionando problemas. Uma vida inteira dispostas a solucionar problemas. Pessoas que você não via 1 hora por dia que seja dela viver algo de verdade. O que eu chamo de viver de verdade? Você fazer alguma coisa que você tem verdadeiramente prazer nisso. Que não vai te fazer te trazer muita preocupação, que você não vai precisar gastar muito dinheiro com isso, que não vai te trazer tantos malefícios. Pode ser uma coisa simples, mas 1 hora por dia, 1 dia por semana, 4 dias por mês, não importa. É um momento que precisa precisa existir na vida das pessoas que faça ela viver de verdade. Resolver problema, trabalhar, pagar prestação de coisa, levar menino na escola, buscar,
pagar plano de saúde, pagar remédio, se escorar depois que chega do trabalho no sofá e não conseguir fazer mais nada de tanto cansaço, isso não é viver, isso nunca foi viver na minha concepção, pelo menos. Na minha concepção, isso sempre foi sobrevivência. É o mesmo que estar respirando. A pessoa, é só isso a vida dela, é o mesmo que estar respirando. Quando eu era mais novo, mas assim, muito mais novo, eu já até contei num vídeo que eu perdi todas essas minhas vontades quando eu tinha lá uns 20 anos, que foi quando eu pensei, quando eu tinha uns 20 anos foi quando eu pensei, eu não vou viver uma vida tradicional igual às outras pessoas. Antes disso, quando eu tinha menos idade, o que eu pensava era viver uma vida igual de todo mundo, assim. Eu achava que eu ia arrumar um emprego, ia conhecer uma pessoa, ia casar, arrumar 2 filhinhos, viver numa casa normal, trabalhar 8 horas por dia, pagar a escola dos filhos, visitar os sogros no domingo, e isso seria a minha vida. Quando eu comecei a parar para pensar e analisar que se eu entrasse nessa, eu não ia viver nem essa 1 hora por dia que eu estou te contando aqui, que eu te falei, que nem por um dia da semana eu teria paz, tranquilidade e coisas prazerosas para fazer. Quando eu percebi isso, eu falei, não, eu não quero, eu não vou fazer isso. Então, para resumir o que é o tema central do vídeo, não possuir coisas, não ter coisas, não ter o que a sociedade chama de sucesso, que é ter todas essas coisas aí, ali deixou de ser uma vontade e deixou de ser um problema e passou a ser uma escolha real, uma escolha real. E eu não acho que seja demérito. Eu sinceramente não acho que isso seja demérito. Para muitas pessoas é. E quanto mais velha for a pessoa que você falar sobre esse assunto, pior vai ser. Ela vai falar, como assim? Caraca, como assim? Olha que coisa absurda você está me dizendo. Você está dizendo que você vai passar a sua vida sozinho, fazendo as coisas que você quer, ao invés de passar a sua vida com uma mulher, um marido do ladinho, filhinhos, responsabilidades, um trabalho completamente escravizante. Como assim você não vai viver isso? Então, quanto mais velha for a pessoa que você for conversar com... Aliás, eu nem te indico que você faça isso. Eu te indico que você nem faça isso, nem converse com pessoas mais velhas, se você tiver uma mentalidade mais parecida. Se você quiser criar guerra com alguém, é falar isso. Agora eu volto a dizer, pensa um pouco. Pensa a respeito dos seus avós, dos seus pais, tios. Se foi uma outra família que te criou, claro que tem esses casos, né? Pensa nessas pessoas e você vai ver que foram pessoas que vieram da zona rural, pessoas que tiveram que trabalhar quando criancinha, né? Sofreram com trabalho infantil, sentiram na pele o que é passar a vida só usufruindo da parte ruim, do trabalho, da dificuldade, de abrir mão das próprias vontades para fazer o que os outros mandavam elas fazerem. A prova disso tudo, de que as pessoas, no geral, dessa época, não tinham uma válvula de escape, algo que elas gostassem de fazer para sair daquela rotina desgastante, é a quantidade de filhos que elas faziam. Né? Você já viu aquela frase, né? Quando a pessoa tem muitos filhos, não tem televisão em casa, não? Com esse tanto de menino, nossa, teve 8, 10 filhos, não tem televisão em casa, não? O que essa frase significa? Significa que a pessoa ela não tinha outro momento de prazer na vida dela que não fosse o sexo. Você entende o impacto disso? Você consegue ligar uma coisa na outra? Não é literalmente a televisão, não é assim, é que realmente as pessoas elas não tinham onde recorrer na rotina de vida delas, no pessoal que trabalhou na lavoura, o pessoal que trabalhou com criação de gado,
trabalhou em construção, sabe? O pessoal que pegou no pesado mesmo, e que os seus pais, que se é um pessoal antigo, imagina os pais, os avós desse pessoal. Então, mais antigos ainda, mais rústicos ainda, mais, de certa forma, até mais ignorantes ainda. Imagina o que não foi colocado na cabeça desse pessoal. Que a vida é o sofrimento, que a vida é a batalha, que a vida, ela se resume a responsabilidades. Tudo bem, você não pode ser uma criança para sempre, de achar que você só vai fazer o que você quer. Eu acho que, de qualquer maneira, grande parte da vida é responsabilidades mesmo. Mesmo se você gostar dessa filosofia de vida que eu estou te falando aqui, eu ainda faço muita coisa que eu não quero. Porém, no momento que eu puder fazer o que eu quiser fazer, vai ser o que eu vou fazer. Entendeu? E eu não vivo falando da parte do que a vida me proporciona, me oferece. Ela nunca me ofereceu coisas demais, assim. Então, para mim, a realidade, se eu fosse me meter na construção de uma família e ser o cara provedor, que resolve problemas, que vive para criar os seus filhinhos, pagar as contas de casa e tudo mais, eu teria que abrir mão de todo o resto. E esse todo o resto é justamente aquilo que eu vivo hoje. É ter tempo para escutar a minha música, ir nos shows que eu gosto, tocar os meus instrumentos, beber as bebidas que eu gosto, comer o que eu gosto de comer, ir e voltar para qualquer lugar a hora que eu quiser, que eu escolher, não na hora que os outros escolher por mim. Então, toda essa parte é a minha vida hoje. E para uma pessoa pobre que escolhe essa construção de família, essa vida tradicional, tudo isso que eu tô te falando aqui, ela abre mão completamente. Vai sair de casa, vai fazer tal coisa, tem que avisar para a mulher. Vai comprar tal coisa? Não pode, porque tem prioridades na frente, tem problemas a se resolver, tem que pagar tal conta, tem que comprar tal coisa que o filho está precisando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? Então, eu estaria indo contra total a minha natureza. Totalmente, 100%. Né? Então, assim, não tenho nada, né? É claro que esse título é para atrair, é para engajar, sim, e as pessoas sabem que engajam esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Mas, para aqueles que querem colocar e querem achar um defeito nessa história, saiba que essa parte da minha história está muito bem resolvida. Eu estou muito bem, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Por exemplo, eu não vou hoje, né, nessa altura do campeonato, com essa cabeça que eu tenho, entrar no relacionamento, por exemplo, sabendo que eu tenho a possibilidade de, depois de 6 meses, acabar, e a consequência para mim ser um divórcio, ser separação de bens, de pouca coisa que um pobre já conquista na vida, e que depois a lei te manda dividir, que a lei te faz você perder. Então, não quero isso para mim. Então, volto a dizer, isso é um assunto que fere os tradicionalistas, e eu gosto de usar a palavra tradicionalista e não conservador, tá? Porque eu acho que tem uma diferença muito grande. Um dia eu posso explicar, mas o que eu estou falando aqui é de tradicionalismo e não conservadorismo. Tem algumas diferenças básicas nessas duas palavras, mas nesse vídeo já foi muito tempo já, não tem como explicar isso. Mas o tradicionalismo, para mim, é basicamente você manter algo que não é natural da sua personalidade, não é confortável a longo prazo, você vai viver uma vida ruim, e não é algo que ninguém te ajuda, ninguém te dá suporte para você executar. Ou seja, vem o tio seu, uma tia sua, e fala assim, olha, cadê a casa, cadê o carro comprado, cadê a namorada, cadê a esposa, cadê os filhos? Mas esse seu tio, ele adora te falar isso, mas ele nunca
vai fazer questão de fazer nada para que você conquiste alguma coisa desse tipo aí. Nunca vai fazer nada, ele não tá nem aí. Ele quer só te julgar, ele quer só falar de você, né? Então, por isso que eu não gosto desse tradicionalismo. Acho falso, acho que é coisa de pessoas que também não conquistaram isso. Que você vai mais ver na vida, no mundo, todo mundo aí tem um tio, um parente, um conhecido que tentou achar o grande amor da vida e nunca achou. Tentou achar uma carreira estável e descobriu que não existe estabilidade, mas quer enfiar isso na cabeça dos mais jovens. Todo mundo conhece esse tipo de pessoa. São pessoas hipócritas. São pessoas que conheceu a realidade da forma mais dura possível e não tem coragem de dar o braço a torcer. Não tem coragem de falar, poxa, beleza, eu errei, eu assumo que eu errei e não vou passar isso adiante. E não percebe que o principal, o mundo mudou. O mundo mudou. Famílias não são mais como eram antes. Profissões, mercado de trabalho. Profissões, mercado de trabalho, carreira não são mais como era antes. Comprar um imóvel não é mais como antes. Comprar um carro não é mais como antes. As relações familiares não são mais como antes. E não adianta alguém vir palpitar na sua vida querendo te dizer que te falta isso, que te falta aquilo, que você chegou numa determinada idade e que você não tem nada, que você não tem isso, que você não tem aquilo, que você é um fracassado, que você é um ferrado. Então bota uma coisa na sua cabeça. Você não é. Você pode ser que te falte. Assim como eu abri aqui uma parte da minha vida e disse que eu não tenho um monte de coisas que a sociedade tentou me impor a ter, se você também não tem, o que eu quero te dizer é que se você tem paz, se você tem saúde e se você tem força para sobreviver, então você tem tudo. E o resto não vale tanto assim. Ter tudo é isso. É ter paz, é ter saúde, é poder correr atrás das coisas que você precisa, que você quer, que te faz sorrir, pelo menos em algum momento do seu dia, nesse mundo que é muito difícil, muito complicado de se viver. Não escute os outros falarem que você não tem nada. Porque provavelmente você está tendo tudo aquilo que você precisa ter e não está enxergando porque não está vendo com seus olhos, está vendo com os olhos dos outros. Tome cuidado com isso e siga em paz. Valeu e tamo junto. Se inscreve, deixa o like, clique em hypar e deixa um comentário que você acha e pensa a respeito desse tema, beleza? Valeu e até a próxima.